Bem, pessoal, vamos começar aí a resolução do nosso TDzinho sobre a introdução aos polinômios. Então, fazendo um breve resumo, polinômios ele vai ter esse formato. P de x quer dizer o valor do polinômio em função de x. As letras A, elas são os coeficientes das variáveis x. O que vai mudar de um x para o outro são os expoentes. Esses expoentes eles vão se alterando. Então, ó, em um polinômio, o valor de x é um número complexo qualquer. Os coeficientes, que são os valores que estão em frente ao x, também podem ser números complexos. Então, pode ser qualquer valor. A única restrição que eu vou ter são os coeficientes. Esses coeficientes da variável x tem que ser números naturais. Então, não podem ser frações, não podem ser decimais, não podem ser radicais, não podem ser números negativos, tem que ser números naturais. Essa é a condição para que uma expressão algébrica seja chamada de polinômio. Com essas informações, nós podemos resolver aí a questão 1. Então, na questão 1, o item A, eu tenho esse polinômio. Não me importa quem está na frente do x, pode ser fração, pode ser número negativo. Isso não influi em ser ou não um polinômio. O que vai influir? Somente os expoentes de x. Eu vejo, ó, esse aqui é expoente 4, esse aqui é expoente 1. São valores naturais, logo é um polinômio. Passando para o item B, eu tenho aqui x sobre 2 menos 3x ao quadrado menos 7. O expoente desse x aqui é 1. E desse daqui é 2. E esse aqui seria o chamado termo independente. Então também são valores naturais. Então o item B também representa um polinômio. No item C, eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado, não tem problema com esse valor. Mais 3x também não tem problema. Expoente 1 aqui, expoente 2 aqui. Agora, 1 sobre x, qual é o expoente desse x? Esse 1 sobre x ele pode ser representado na forma de potência como x elevado a menos 1. Certo? O inverso de x, x elevado a menos 1. Expoente negativo, então isso aqui não é polinômio. Item D, não precisa nem procurar muito, aqui já aparece, ó, x elevado a menos 1. Logo, o expoente negativo não é polinômio. No item E, o coeficiente aqui é menos raiz de 2, isso aqui não interfere em nada. Os coeficientes eles podem ser qualquer complexo. Se pode ser qualquer complexo, pode ser qualquer real também. X elevado a 8, tudo bem. X elevado a 4, tudo bem. X e o termo independente. Então, os expoentes são todos naturais. Logo, é um polinômio. No item F, eu tenho aqui um raiz de x. Esse raiz de x ele pode ser representado como uma potência também. Seria o x elevado a 1 meio. Então, no caso aí, o expoente seria uma fração. Não pode. Então, não representa um polinômio. Na questão 2, ela pede que você determine o grau de cada polinômio. Ora, o grau de um polinômio é dado pelo maior expoente de x. Ele pode estar desorganizado, não precisa ser o primeiro, mas o maior expoente de x indica qual é o grau desse polinômio. E esse grau me diz quantas raízes esse polinômio vai ter. Então, no item A aí, a gente tem o x elevado a 8, menos 5x elevado ao quadrado, mais 3x elevado a 7. Então, você vai só no maior expoente, que é 8. Ele me diz qual vai ser o grau desse polinômio. Somente isso. Item B, eu tenho x ao quadrado menos 3x elevado. Olha o expoente de x. 3 elevado a 2. Resolve esse expoente. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Logo, seria x elevado a 9. O 9 vai ser o maior expoente que aparece de x. Então, esse polinômio é de grau 9.
Item C, eu tenho aqui, ó, um 5x ao quadrado vezes x à terceira. Eu tenho que fazer essa multiplicação do x com x. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então fica x elevado a 4 mais 3, x elevado a 7, que é o maior expoente que a gente encontra de x nesse polinômio g. Então, esse polinômio é de grau 7. No item D, eu só tenho 5, não aparece x, só aparece o termo independente. Mas eu posso imaginar um x com ele. Seria o x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. E 1 vezes qualquer coisa não altera nada. Então, nesse caso, quando não aparece x, só tem um termo independente, o meu polinômio é de grau 0. Agora, o que é que a raiz tem a ver com o grau de um polinômio? O grau do polinômio, ele me diz quantas raízes esse polinômio vai ter. O que é a raiz? É o valor de x que faz com que esse polinômio se torne igual a 0. Então, no item A, eu tenho um polinômio de grau 8. Então, quer dizer que existe 8 valores para x, que substituindo aí no lugar do x, vai fazer com que essas somas e subtrações sejam iguais a 0. No item B, grau 9, então existe 9 valores de x que faz o polinômio virar 0. Ele tem 9 raízes. No item C tem grau 7, então esse polinômio tem 7 raízes. No item H ele tem grau 0. Então quer dizer que esse polinômio ele não tem raiz. Não existe nenhum valor de x que faça com que esse polinômio seja igual a 0.